Bem-vindos e bem-vindas ao Fórum Cidade e Mobilidade. Hoje a gente vai falar sobre segurança e infraestrutura no trânsito. A gente reuniu algumas lideranças aqui do ecossistema digital e, especialmente, o Luiz, do Instituto Cordial, vai fazer uma apresentação sobre um levantamento que a gente fez dentro da Associação Brasileira Online to Offline, que reúne o maior número de plataformas digitais em operação no país, o maior número de unicórnios, empresas recentes, mas que já atingiram alto valor de mercado e viraram unicórnios. Então, Luiz, por favor, eu acho que a gente pode apresentar inicialmente esse estudo com base em infraestrutura e segurança, e aí, num segundo bloco, a gente volta aqui para debater esse assunto que é tão importante, não só para as plataformas digitais, mas principalmente para toda a sociedade. Então, sem mais delongas, passar a bola aí para o Luiz. Obrigado, Vitor. É um grande prazer estar aqui participando com vocês desse importante evento da O2O. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente mostrar um pouco do estudo. Bom, primeiramente, meu nome é Luiz Fernando, eu sou diretor de operações do Instituto Cordial. A gente está aqui para apresentar o estudo Distribuição do Espaço e Deslocamentos em São Paulo, uma análise da infraestrutura, viagens e segurança viária na cidade, no Fórum Cidade e Mobilidade 2021 da BO2O. É uma grande alegria para a gente estar compartilhando esses resultados aqui com vocês. Primeiramente, o Instituto Cordial é um centro de articulação e pesquisa, um think and do tank independente, que trabalha com ciência de dados, inteligência territorial e articulação intersetorial para fortalecer redes e basear tomadas de decisão públicas e privadas em dados e evidências. A gente trabalha com questões complexas da sociedade que precisam de dados, conhecimento e articulação para que sejam enfrentadas. E em todas as novas plataformas e novas tecnologias que a gente vem tendo nos últimos anos e que cada vez mais a gente tem na sociedade, a gente tem cada vez mais desafios para lidar nas nossas cidades do jeito que elas estão construídas. Então, a gente está agradecendo imensamente a parceria com a BO2O nesse estudo, que é uma associação que realmente vem se posicionando aí cada vez mais nessa frente de pesquisa, também contribuindo para a produção de conhecimento. O Instituto Cordial é focado nisso e a O2O vem discutindo com a gente sobre esse estudo e isso é absolutamente fundamental para contribuir com políticas públicas que sejam úteis para a gente realmente gerar impactos positivos na sociedade com as grandes transformações e inovações que a sociedade precisa e vem vendo ao longo do tempo. Para dar um contexto rapidamente desse estudo, a gente desenvolve na Cordial o painel da segurança viária, que é uma iniciativa nacional voltada a produzir conhecimento sobre segurança viária e mobilidade em 4 capitais no Brasil, com acordos de cooperação técnica nessas 4 cidades, plugado na política de segurança viária, discutindo sobre desafios reais dessas cidades e produzindo conhecimento e evidências para contribuir com a elaboração e implementação de ações voltadas à segurança viária. Então, a gente está muito imerso nos desafios que essas cidades observam no seu dia a dia, pensando em mobilidade e segurança viária. E a gente parte sempre da visão zero nessa perspectiva, onde nenhuma morte é aceitável, nenhuma morte no trânsito é aceitável, e os sistemas devem ser seguros. O sistema de mobilidade, então tudo envolvendo o sistema de transportes, tudo envolvendo a característica das ruas, tem que ser seguro, concebido de forma a reduzir risco de lesão grave ou morte em caso de sinistro de trânsito. Então não é só uma questão de comportamento. E a gente tem que pensar em uma série de dimensões para lidar com os sistemas seguros. Esse é um quadro que a gente gosta muito de usar do WRI Brasil, que é uma organização que trabalha conosco em parceria em uma série de projetos e iniciativas nessa perspectiva, onde eu vou destacar alguns pontos. Então, primeiro, melhores opções de mobilidade. A gente precisa ter modelos diversos daquele tradicional, muito carrocêntrico, baseado no veículo individual. A gente precisa de uma matriz mais mista, voltada para modos ativos, voltada para modos compartilhados, de forma que a gente consiga usar os espaços da cidade de forma mais eficiente e inteligente. Eu vou ressaltar também projetos de tecnologia de veículos, que também isso envolve novas tecnologias de novos modos de transporte, e desenho de ruas e engenharia, onde a gente precisa de política pública para fazer com que isso seja feito de forma mais
acessível para as pessoas, de forma mais útil para a gente usar os espaços públicos da melhor forma possível. Com base em algumas dessas questões, a gente foi aí instigado pela BO2O e a gente veio discutindo ao longo do tempo para ver como que a gente poderia contribuir mais com esse tipo de discussão. Então, o nosso desafio aqui é ampliar e aprofundar a compreensão sobre a distribuição dos espaços públicos, a forma como a infraestrutura viária e as dinâmicas da cidade de São Paulo acontecem, para contribuir e qualificar debates sobre políticas públicas, ações e intervenções voltadas à mobilidade e segurança viária. Então, algumas questões norteadoras aqui. Como são distribuídos os espaços associados ao sistema viário na cidade de São Paulo? E espaços associados, a gente diz calçada, canteiro central, praça, esses vários espaços públicos que não são os lotes, né, as casas, os prédios privados das pessoas, então, um espaço onde a gente consegue intervir. Quais são os distritos com maiores e menores índices de conectividade de ruas, pensando muito em acesso e em conectividade, como as pessoas conseguem percorrer a cidade. O que se pode inferir sobre a relação da localização desses distritos e a conectividade de ruas, pensando muito sobre como a cidade é construída, né, o desenho de cada bairro, como você experiencia aquele bairro. Quantas viagens ocorrem por modo de transporte de acordo com a infraestrutura disponível ou dedicada. Então, aqui a gente traz dados que são bastante novos, inclusive, para a gente discutir, e como a divisão dos espaços públicos na cidade se relaciona com a distribuição dessas ocorrências de trânsito, especialmente envolvendo ciclistas e motociclistas, pensando em salvar vidas em última instância. Como metodologia, rapidamente, a gente parte de uma revisão de literatura nacional e internacional, vendo quais são os indicadores que são mais recomendados para fazer esse tipo de análise e quais são outros benchmarks de outros lugares para a gente fazer essa discussão. A gente fez um trabalho muito robusto de geoprocessamento e produção de novos dados a partir de bases de dados públicas, então sempre importante agradecer ao poder público, seja municipal ou estadual, que tem as suas plataformas de disponibilização de dados que são absolutamente fundamentais para a pesquisa e os vários outros indicadores e índices que a gente desenvolve a partir deles. E análise e cartografia, vocês vão ver uma série de mapas que a gente produziu com esses indicadores que a gente calculou. A referência básica do estudo que a gente parte aqui é essa publicação da ONU, onde está marcado muito claramente que a distribuição dos espaços na cidade e a conectividade de ruas são fatores que ajudam a explicar a prosperidade de uma cidade. Eles usam esse indicador como um dos indicadores para a prosperidade da cidade. Então, a agência como a ONU Habitat, ela destaca essa relação, constatando que o sistema de vias mais densos e conectados estão entre as características das cidades mais próximas. É um estudo super importante, uma referência global nesse tipo de análise. A gente desenvolveu também uma simulação de roteamento de origens e destinos de viagens na cidade de São Paulo, a partir dos dados da pesquisa Origem e Destino do metrô. Então, aí, trabalhando com bastante ciência de dados e geoprocessamento para rotear dezenas de milhares de possibilidades de rota entre os vários bairros, os 450 bairros, distritos, zonas de origem e destino da cidade, que gera dados bastante novos também para serem discutidos. Chegando nos resultados, a gente vai falar primeiro do índice de conectividade de ruas, depois sobre viagens em infraestrutura e sinistros por viagem. Em primeiro lugar, do índice de conectividade de ruas, ele é um índice composto de 3 subindicadores, terra alocada por ruas, que é um indicador que considera aquilo que é tudo de calçada, asfalto, canteiro central, dividido pela área do distrito. Então, a gente vai usar isso para discutir sobre quanto que a gente tem de espaço disponível para intervenção, porque a gente consegue intervir naquilo que é espaço público. Segundo indicador, que é a densidade de interseções ou densidade de cruzamentos, que diz muito sobre como que você está andando num bairro e você tem possibilidades de caminhos diferentes para você seguir. Às vezes você tem quadras muito longas e daí você demora muito tempo para conseguir fazer uma curva e ir para outro lugar. E o último, que é a densidade de vias, que é a quantidade de ruas mesmo que você tem dividido pela área do distrito, que diz o quanto essas ruas elas são capilarizadas pelo bairro, né? Colocando isso no mapa, então calculado isso e colocando no mapa, a gente trouxe especialmente esses 2 primeiros mapas. O terra alocada para ruas, a gente vê que nas áreas mais centrais e também um pouco mais à zona leste,
mas especialmente ali na República, né, que é no centro aqui da cidade, a gente tem mais terra alocada do que nas periferias, nas bordas da cidade. A gente tem mais ruas, mais espaço associado às ruas. E o densidade de interseções, a gente vê que essa relação é diferente. Densidade de interseções, elas estão mais na área aqui, na Zona Leste, e fora da área central da cidade, né? Então, aqui em alguns distritos um pouco mais periféricos, então eles têm mais interseções por quilômetro quadrado. Por que isso é importante para a gente? Especialmente no LAS, né, o terra alocada para ruas, locais com LAS alto, então que tem muito espaço público, e que tem ruas largas, indicam boas possibilidades de intervenção nesse espaço público. Então, a gente pode alargar a calçada, a gente pode aumentar a vegetação urbana, a gente pode implantar ciclovias e outras infraestruturas como pontos de bike sharing, pontos de apoio para entregadores, a gente pode usar esse espaço. Quando a gente tem o LAS alto, mas ruas estreitas, significa que a gente tem muitas ruas, mas as ruas são pequenas, então é mais difícil de você intervir. É mais difícil de você compartilhar esse espaço público de outras formas. A gente já vai mostrar isso em outras imagens. Então, quando a gente olha a calçada, a gente vê que nas áreas centrais, realmente as calçadas são mais largas. A gente tem tanto calçadas mais largas, que é o mapa da esquerda, quanto a gente tem o asfalto, né, o leito carroçável mais largo também. Então, a gente tem um problema nas áreas periféricas, né? Nas áreas mais periféricas, as ruas elas são mais estreitas de forma geral. Então, é um desafio específico. Então, o espaço associado ao sistema viário, ele pode ser distribuído quando você tem mais rua, quando você tem ruas mais largas. Você pode colocar mais asfalto, ou você pode colocar mais calçada, ou colocar também uma ciclovia ali. Mas quando você tem uma rua muito estreita, isso tudo vira um desafio novo. Se a gente vê isso em algumas imagens, aqui o de cima é uma rua mais periférica, onde dá para ver que o quarteirão é mais curto e a rua é bem mais estreita. Então, a gente tem até gente andando pela rua, né, pelo asfalto, e a gente tem calçadas estreitas, e embaixo a gente tem uma rua numa área mais central, onde a gente tem asfalto mais largo e a gente tem calçadas mais largas também, as pessoas circulando na calçada, e a gente tem árvores, não à toa, né? Então, a gente tem aqui um desafio específico para lidar com bairros que não têm essa disponibilidade de espaço. E, então, para isso, a gente precisa de projetos inovadores, né? A gente não pode pensar em planejamento urbano, em projeto urbano e em sistemas de mobilidade e compartilhamento desse espaço público de uma forma tradicional, né? E isso é muito difícil de pensar nisso na periferia. Trabalhando com viagens e infraestrutura. Quando a gente vê as viagens, a gente vê que elas se concentram aqui mais onde tem emprego e renda, que são essas partes mais aqui em Pinheiros, perto da Faria Lima, perto ali da Paulista, e as viagens totais se concentram mais nessa região. Só que a gente viu agora há pouco que são lugares que tem mais espaço, tem mais rua, que tem ruas mais largas, calçadas mais largas, e tem mais renda e tem mais viagens. Tudo isso se retroalimenta num ciclo vicioso, com mais investimento e mais potencial de dinamização desses espaços, que faz com que a gente tenha uma dificuldade em São Paulo de fomentar outras centralidades que podem ter dinamização econômica, que podem ter outros tipos de dinâmica social e de uso desses espaços, né? Então, é preciso pensar nessas subcentralidades, visto que a gente tem esse desafio específico de que são outros lugares com conectividade boa, porque tem muitos cruzamentos, mas tem pouco espaço, porque as ruas são mais estreitas. Olhando para viagens de bicicleta, por exemplo, a gente vê que também a maior parte das viagens, que é o mapa aqui de cima, elas estão concentradas onde a gente tem mais infraestrutura de bike, né? A gente tem, inclusive, os sistemas da Tembici muito implantados nessa região, que é o last mile, né? Para onde as pessoas estão se deslocando. Mas quando a gente vê o percentual de infra para bike sobre a quantidade de vias no distrito como um todo, essa distribuição é mais heterogênea, mas muito concentrados na área central também. Dividindo uma coisa pela outra, a gente vê que tem distritos mais periféricos que não estão tão cobertos, ou seja, o first mile, né, a primeira milha de viagem das pessoas na viagem delas, que não está coberto ainda com infraestrutura de bike e merece ser trabalhado também pensando em cobrir a cidade com sistemas compartilhados e outros tipos de acesso a esse tipo de tecnologia. Quando a gente olha viagens, então, por motocicleta, aí a distribuição ela fica muito concentrada também onde tem mais emprego.
as viagens de motocicleta estão concentradas aqui na zona oeste, indo para a zona sul, então as pessoas elas passam muito por esse percurso, e quando a gente divide pelo quilômetro de via, a gente vê que tem uma concentração muito forte na área central. Isso implica para a gente um desafio de conflito entre usuários que pode significar mais sinistros. Então, vamos ver isso em seguida. Quando a gente tem muitas viagens, a gente passa a pensar que a gente tem mais risco de ter sinistro de trânsito, né? E isso pode ser verdade, mas em que termos? Primeiro, olhando os dados de sinistro de forma geral na cidade, de 2013 a 2019, a gente teve aí 124 mil sinistros, onde foram 77 mil motocicletas envolvidas, né? É bastante coisa. Olhando, a gente fez uma relação, então, de sinistros, que é bastante inovador aqui, de sinistros por viagem, cruzando sinistros com viagem que passam por aquele distrito. Quando a gente vê isso com sinistro de forma geral e com carros, ou seja, a gente não está vendo o número absoluto de sinistros, a gente está dividindo a quantidade de sinistros pela quantidade de viagens que acontecem naquele distrito. A maior parte está concentrada nas periferias. Então, a gente tem uma característica específica desses distritos, que são com ruas mais estreitas, que tem menos compartilhamento a via, ela tem menos espaço para ser compartilhada, mas a gente tem uma concentração significativa por viagens de sinistros nessas áreas, de forma geral e com carros, e quando a gente vê isso com moto não é diferente. Então, por mais que a gente tenha mais viagens nas áreas centrais, o risco de um motociclista sofrer sinistro é maior nas periferias, onde a gente precisa de mais sinalização, precisa de fiscalização e cuidado específico com os motociclistas que estão voltando para casa também no final do dia, que isso é uma coisa que tem aparecido nas análises de forma geral, porque as pessoas moram muito nas periferias da cidade, né? São as áreas residenciais mais densas. E com o bike, essa relação é um pouco diferente, ela está bastante recortada na cidade. Isso é importante também considerar que a gente usou dados de 2017, então a cidade passou por grandes transformações nos últimos anos, e isso pode também ter mudado e precisa de uma atenção específica. Então, algumas conclusões. A gente fez aqui algumas correlações mostrando que quanto maior a taxa alocada para ruas e quanto maior o índice de conectividade de ruas, menor a concentração de sinistros. Então, a gente trabalhar com conectividade em ruas é uma coisa que pode, claro que a gente precisa tomar cuidado com a relação entre causalidade e correlação, mas é uma coisa que pode contribuir para salvar mais vidas e reduzir a quantidade de sinistros. A gente montou também uma ferramenta que está no artigo, no paper que a gente vai divulgar na plataforma da Cordial, mostrando algumas relações. Então, quando você tem largura de calçada larga, você tem largura de leito carroçável largo, e você tem um LAS alto e muita viagem a pé, você consegue pensar em intervenções nesse espaço público, né? A gente vai deixar isso depois para vocês verem com mais detalhes no documento. Ou seja, padrões distintos de urbanização implicam desafios diferentes, então tem uma diferença nas possibilidades e nas necessidades de intervenção nesses espaços. Locais com muito espaço público e ruas largas têm boas possibilidades de intervenção, mas a gente tem uma dificuldade estrutural nas áreas fora do centro, mesmo que elas tenham boa conectividade. A maior parte das viagens se concentra onde tem emprego e renda, mas é importante fomentar subcentralidades com infraestrutura e projetos inovadores de espaços públicos. O last mile agrega a maior parte das viagens e da infraestrutura, mas a infraestrutura precisa vir, especialmente para modos ativos, ela precisa vir antes, a oferta de infraestrutura precisa vir antes do que a demanda, né, por uso desses equipamentos. Isso é importante, inclusive, para a gente pensar em veículos de mobilidade pessoal, como patinetes elétricos, hoverboards e outras tecnologias que estão aparecendo no mundo e que cada vez mais vão aparecer no Brasil, e eles precisam de infraestrutura como uma ciclovia. As pessoas não podem circular com esses veículos em calçada nem no asfalto, então essa infraestrutura é importante. E a periferia concentra mais sinistros por viagem, então isso tudo pode sintetizar também nessa relação de sinistros por viagem nas áreas mais periféricas que precisam de atenções específicas, e a prefeitura tem muitas atenções específicas, é só ver as intervenções, por exemplo, no Mboi-Mirim. A prefeitura de São Paulo tem intervenções muito importantes nesse sentido, mas cada vez mais a gente precisa trabalhar juntos, né? E prevendo também e tendo uma visão de futuro das novas tecnologias e da cobertura dessas tecnologias na cidade como um todo para pensar nas implicações que podem ter para a segurança das pessoas. Algumas coisas só de ressalvas metodológicas aqui, a gente simulou os percursos por caminho mais curto, né? Então,
As pessoas podem fazer caminhos diferentes ali para gerar aquela quantidade de viagens, mas a gente simula por caminho mais curto. No paper está descrito exatamente como a gente fez isso. Correlação não é causalidade, é importante também ressaltar. As causas elas precisam ser analisadas sempre com maior cuidado qualitativo ali no caso específico. E a abordagem quantitativa ela é instrumental, então, para a qualitativa. Devem ser realizadas sempre intervenções sob escrutínio e análise cuidadosa da Prefeitura de São Paulo, para que as intervenções sejam feitas da melhor forma possível. Eu queria agradecer de novo a BO2O pela parceria, pelo cuidado de desenvolver conhecimento desse tipo que ajude na implementação e elaboração de políticas públicas, é bom na interlocução com outros atores e com o governo, e a gente fica sempre à disposição para fazer esse tipo de abordagem. A gente agradece muito novamente. Muito obrigado, Luiz. Acho que foi uma apresentação ótima, bastante resumida do trabalho hercúleo e grande que vocês fizeram. A gente agradece, a gente ficou bastante feliz aí com os resultados, porque fazer essa correlação é muito importante, ou seja, a infraestrutura urbana impacta em segurança. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. A gente vê muitas vezes as pessoas olhando só para um ponto quando se trata do debate de segurança no trânsito, né? Ou é o motorista, ou é o aplicativo, ou é algum outro fator, né? Então sempre tem uma maneira de olhar que ela não é transversal, né? E aí isso prejudica muito o debate de políticas públicas, que realmente tem que considerar uma gama muito maior de fatores ali para a tomada de decisão, que é complexa, né? Então, dados como o que você trouxe são excelentes. E aí eu quero já apresentar aqui, só citá-las e depois eu quero que elas se apresentem. A Lilian da 99, a Ana da RAP, a Mariana da Tembice. Elas vão participar agora conosco aqui de um debate sobre exatamente esse assunto, né? E aí eu queria passar já para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da empresa de vocês. Eu sei que todo mundo conhece, é quase impossível não conhecer a 99, a RAP ou a Tembice, mas sempre tem alguma coisa nova, alguma coisa para agregar. São empresas inovadoras, então sempre tem esse elemento surpresa. Então, só puxando a fila, Lilian, a Ana e a Mariana, por favor. Lilian. Bom, gente, obrigada, Vitor. Obrigada, Luiz. Primeiro, dar um oi aqui para todos os participantes também, Ana, Mariana. Super prazer estar com vocês aqui hoje, gente. Eu acho que a gente veio construindo esse trabalho, né, em conjunto. Eu falo aqui hoje, além de como representante, né, do time de políticas públicas da 99, mas muito mais também como líder do Comitê de Mobilidade Urbana da BOTO. Acho que é a experiência inovadora que a gente tem tido de fazer algumas entregas, que essa eu acho que é uma das mais relevantes aí que a gente fez, né, ao longo desse ano, certamente. A gente vem se esforçando muito, né, dentro do Comitê de Mobilidade Urbana, para a gente sair um pouco e colocar a BOTO como uma associação que, além de defender, né, os interesses, é claro, os seus associados, mas e nos posicionar, mas também que a gente possa ser proativo e contribuir, né, no debate, na construção de políticas públicas. Então, acho que esse estudo, ele é uma entrega fundamental, e aí já parabenizo super, Luiz, porque a gente está muito contente com os resultados até aqui, a gente sabe que tem muito mais para vir, inclusive, mas estamos felizes, inclusive, porque a gente conseguiu entregar agora, nesse momento, que também é muito importante, que é o mês de setembro, que é o mês da mobilidade. Depois a gente fala sobre os dados, que eu acho que tem muitos pontos muito importantes. Acho que, passando aqui um pouco por 99, né, 99 acho que todo mundo conhece, como o Vitor comentou, mas somos aí uma plataforma de mobilidade urbana. Não só isso, né, nos últimos anos crescemos bastante, por isso também o tema de segurança viária vem sendo também um ponto de atenção para 99, porque expandimos também para 99 Food, e agora também com o mês de pagamento com 99 Pay. Então, um resumo aqui bem breve. Legal, gente. Bom dia. Luiz Fernando, parabéns pelo trabalho do time. Estamos super empolgados com os resultados e querendo utilizar toda essa inteligência que vocês estão trazendo para também propor para o poder público intervenções baseadas em dados, né? Eu acho que essa é a grande missão da BO2O hoje, é ser, como a Lilian comentou, não só uma associação tradicional que representa os interesses das associadas,
mas também, de fato, trabalhar com dados e conseguir propor para o poder público intervenções que sejam interessantes e façam sentido para todos, né? Então, eu sou a Ana Carvalho, sou Head de Políticas Públicas do RAP. O RAP é uma plataforma de intermediação de multiverticais, a gente trabalha com restaurantes, supermercados, farmácias, a gente tem também reservas de passagens aéreas e outros serviços que a gente conecta como uma visão de super app que o RAP tem a pretensão de ser. Eu também falo aqui como líder do Comitê de Delivery e Logística, né, que congrega várias empresas com distintos modelos de negócio, mas todos, sem exceção, utilizam como uma última milha o trabalho importante de entregadores e motoristas, né? E é aqui que o comitê se coloca muito interessado nos pontos desse estudo e em propostas de política pública e intervenção para tornar as cidades mais inteligentes, humanas e acolhedoras para essa última milha que é tão importante para todos nós, né? Além de toda a característica de geração de renda e oportunidade que as empresas associadas proporcionam para esse público, a gente também quer tornar as cidades mais acolhedoras. Então, nesse contexto, esse estudo super bem feito do Instituto Cordial vai certamente ser um grande aliado nosso nesse processo. É isso, vamos daqui a pouco abrir para o debate, quero ouvir também a Mari se apresentar. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Também quero agradecer muito essa oportunidade, né, de participar desse painel, que também é muito importante a gente discutir a questão da mobilidade e poder representar a parte das bicicletas também, né, como o Luiz também comentou, às vezes, e o Vitor também, né, às vezes a gente fala sobre um ponto, outro ponto, e os carros são muito lembrados, mas a importância da bicicleta como essa ferramenta de mudança mesmo da cidade. Eu sou Mariana Cruz, coordenadora de Relações Governamentais da Tembici. A Tembici é a empresa líder em compartilhamento de bicicletas na América Latina, né? A gente está no Brasil, Argentina, Chile, muitas vezes conhecidas ou como as laranjinhas do Itaú, ou as vermelhinhas da Food Pedal, enfim. Mas somos a empresa que mais opera, né, bicicletas de compartilhamento nesse território. E sempre tentando propor, né, uma forma de deslocamento pela cidade de forma ágil, saudável, sustentável e acessível também, né? Então, como forma de potencializar até essas ações do poder público, então sempre em conjunto, né, com o poder público local, porque a gente sabe, né, que as pessoas vivem mesmo na cidade, então a gente tem uma relação bastante próxima com o poder público local para potencializar essa mudança de deslocamento. E aí eu fico muito feliz, já destacando um ponto que tanto a Lilian quanto a Ana falaram anteriormente, que é essa questão da mudança da própria postura das áreas de public affairs, né, das empresas, né? A gente vem percebendo essa mudança muito mais propositiva, e aí a BioShow com certeza está desempenhando um papel muito importante com alguns estudos. A gente teve o guia de delivery, de entregas, já há alguns meses, a gente tem agora esse estudo com a Cordial, então também muito feliz em participar da Show e conseguir participar dessa mudança da postura mesmo de public affairs, de ser mais proativo e não só a questão de ser reativo. Então, juntando esforços para a mudança da cidade. E também, parabéns, Luiz, pelos resultados, também estamos muito animados com as próximas etapas que estão por vir. Mari, eu quero continuar com você, sabe por quê? Porque o Luiz, ele comentou muito sobre infraestrutura urbana e segurança, que são temas eminentemente públicos, né? E a Tembici faz muitas parcerias com o poder público, até porque vocês precisam colocar lá o sistema de docas em calçada. O Luiz também citou a importância do tamanho da calçada para a segurança, né? Então, assim, eu queria que você comentasse como é que vocês veem essa importância de ter essa parceria, não só para troca de informações, que eu acho que é o que a gente está cumprindo muito bem o nosso papel aqui na BO2O, e também com esses estudos que a gente vem formulando como Instituto Cordial, que é um instituto de pesquisa muito qualificado e independente. Eu queria entender como é que a Tembici enxerga a importância dessa parceria, como se dá? A gente olha como essencial, né? Também um ponto que o Luiz comentou foi o fato das cidades serem muito dinâmicas, né? A gente fala que as cidades são vivas, elas mudam constantemente. Então, principalmente porque a gente está pensando em
quando a gente coloca uma estação naquele lugar, a ideia é que realmente as pessoas tenham a segurança de que aquela estação vai servir, né, de apoio, de ponto de deslocamento durante um bom tempo, para que as pessoas incorporem, né, aquela estação na rotina de deslocamento mesmo. E aí, para isso, a gente precisa saber qual é o planejamento das cidades, né, para aquela região, se vai ter uma ciclovia ou não, se vai ter alguma mudança, né, na parte de deslocamento realmente na região. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com os órgãos técnicos da cidade, então, com a CT, os órgãos de trânsito, para justamente fazer com que o planejamento da cidade seja coincidente com o planejamento da Tembic, né? E aí a gente tem uma equipe de planejamento urbano, especificamente fazendo esses estudos enfim, tanto dos espaços no leito carroçável, né, quanto nas calçadas. Então, a gente tem uma questão que é realmente sempre a prioridade do pedestre, né? Então, com certeza, a gente considera as distâncias, as métricas que são estabelecidas pelos órgãos de razoabilidade, né, do espaço do pedestre, mas também pensando sempre em como a gente deixar a parte do leito carroçável mais compartilhada possível, né? Porque hoje em dia o que a gente tem na maioria das cidades é 80% do espaço dedicado à circulação de carros, mas só 20% da circulação das cidades, né, feita nesse espaço. Então, quando a gente começa a ter as vagas das ruas, o que a gente comumente costuma chamar, né, de vagas de carros, e na verdade pode ser vagas de qualquer modal, quando a gente começa a ter o compartilhamento desses espaços, a gente aumenta muito a circulação e a democratização do uso daquele espaço, né? Então, o que a gente costuma compartilhar bastante com o poder público, e a gente vem também percebendo uma proximidade cada vez maior dos órgãos técnicos com a lógica de compartilhamento, que a gente tem algumas vagas de carros, quando a gente tem 2 vagas de carro estacionados, né, carros privados, ficam estacionados, você atende 2 pessoas, né, 2 cidadãos daquela cidade. E aí, quando a gente coloca uma estação de compartilhamento de bicicleta, você passa a atender mais de 200 pessoas naquele mesmo espaço. Então, tem sido um compartilhamento muito saudável com as cidades, porque é muito interessante ver que quanto mais informações a gente compartilha, mais dados a gente gera, né? E isso é um ponto muito interessante, entendo que todas as associadas da UCHO, que todos os nossos serviços eles geram dados. E aí a gente consegue munir o poder público de dados que fazem a mudança, né, dessa mentalidade para uma mentalidade maior de compartilhamento e de democratização da cidade. Não, nem me fala de dados e informações, porque, cara, hoje em dia eu não sei caminho nenhum sem o Waze. Eu ligo o Waze. Se o Waze mandar eu dar ré, eu dou ré. Não tem essa, porque ele tem quase todas as informações, né? E aí, assim, até puxando esse gancho, Luiz, dessas parcerias, vocês, inclusive, já trabalharam com a Prefeitura de São Paulo, não sei se ainda estão trabalhando. Conta um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês desenvolveram lá, e até você citou Visão Zero, que é uma política que, de fato, visa ter 0 mortes, 0 questões ali voltadas a acidentes no trânsito. Eu queria que você comentasse o trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá. Obrigado, Vitor. A gente tem, desde 2018, um trabalho na Prefeitura de São Paulo. A gente elaborou, naquele ano, um primeiro diagnóstico, cruzando as características físicas do lugar específico onde cada sinistro de trânsito aconteceu na cidade. Então, vendo qual era a largura da rua, qual era o comprimento daquele quarteirão, se o sinistro ele tinha acontecido no meio de quadra ou no cruzamento, se tinha semáforo, se tinha corredor de ônibus, se tinha ciclovia, por todos os tipos de sinistro. Isso foi absolutamente fundamental. Compôs o plano de segurança viária, isso foi feito em parceria com o WRI, com a iniciativa Bloomberg e com a Vital Strategies, para instrumentalizar o plano de segurança viária com base em mais evidências, para que ele fosse elaborado de forma bem embasada. E o plano de segurança viária em São Paulo foi elaborado na perspectiva da Visão Zero, que é essa perspectiva que nasceu, um princípio que nasceu na Suécia,
onde é exatamente essa ideia que você colocou. Então, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, a nossa mira não é reduzir a quantidade de mortes, é zerar, não tem discussão. Nenhuma morte é aceitável, ponto. E são mortes evitáveis. Já tem um monte de práticas no mundo mostrando isso, da onde o principal fator de risco é a velocidade. A gente precisa de políticas de redução de velocidades dos veículos, e isso implica mudar a nossa matriz de transportes. Não adianta, que nem a Mariana colocou, não adianta a gente continuar naquela matriz tradicional, muito baseada no carro, automóvel individual, onde o princípio máximo é da velocidade e não da segurança das pessoas e do acesso, né? Porque muitas vezes você tem pessoas querendo circular 90 km por hora na cidade e não necessariamente chegando, toda a população chegando mais rápido nos seus destinos, exatamente porque as cidades ficam muito concentradas e tudo mais. Então, de 2018 para frente, em 2019 a gente iniciou o painel da segurança viária, que aí é uma iniciativa de articulação intersetorial com base em pesquisa. Então, a gente tem mesas redondas, oficinas intersetoriais com vários atores públicos e privados para discutir sobre as características da cidade e os sinistros de trânsito, e a gente desenvolve working papers sistemáticos com a prefeitura. A gente tem um acordo de cooperação tanto com São Paulo quanto com as outras cidades do painel, onde eles pautam a gente de quais são os desafios que eles estão percebendo, que precisa de dados e precisa de pesquisa para ajudar no embasamento das ações, e a gente vem desenvolvendo esses estudos, compondo sempre com mais dados. Então, eu gosto muito de ressaltar, assim, os dados são absolutamente fundamentais. Sem dados, a gente não consegue fazer nada. Mas sem boas interlocuções e sem boas perguntas, a gente não faz nada. Não adianta, o dado em si não serve para nada, se você não tiver boas perguntas para fazer para ele. Então, a gente precisa de inteligência. Cidade inteligente é cidade com pessoas e instituições inteligentes, e não cidades que têm sensores espalhados e pura e simples assim, né? E esse estudo que a gente fez aqui, eu acho que contribui pra caramba com essa discussão toda, porque ele ajuda no embasamento dessa discussão, mostrando, inclusive, muitas desigualdades na cidade de São Paulo. A gente vive muito nas áreas, quem é de São Paulo vive muito nas áreas muito centrais ali, e não percebe que São Paulo é a maior cidade do Brasil, é uma cidade gigantesca, é uma cidade com potenciais enormes, onde a gente simplesmente não aproveita boa parte dos potenciais dela, porque a gente tem ela muito desigual, né? Então, são características são dois Brasis diferentes na mesma cidade. Trabalhar com o last mile e trabalhar com o first mile são dois contextos totalmente diferentes e que merecem muita atenção. Bom, só para traduzir aí para quem está me ouvindo, nos vendo também, first mile é aquela primeira viagem, né? Quando você está saindo de casa, first mile, né? Quando você está chegando no local onde você quer ficar, desembarcar, ali é o last mile. E aí você tem diferenças consideráveis ali de especificidades de modais. Hoje a gente fala cada vez mais da intermobilidade, né? Dessa conexão entre transporte público e transporte privado. E aí eu já puxo o gancho para a Lilian, então. Sabe por quê, Lilian? Porque, assim, como líder do comitê de mobilidade, você acabou liderando a construção de um guia aqui na Associação Brasileira Online e Offline, que trouxe uma série de sugestões, diretrizes para a construção de políticas públicas, e parte delas passa pela infraestrutura urbana, mais especificamente plano diretor, lei de zoneamento e outros marcos legais. Conta um pouquinho como é que foi esse trabalho, os principais eixos. Aliás, a gente vai precisar renovar esse guia periodicamente, porque as coisas mudam numa velocidade muito rápida. Mas o nosso guia, enfim, ele foi lançado o ano passado, está fresco, ele ainda tem muita coisa legal, então para todo mundo que quiser acessar, é só entrar no site da associação. Mas, Lilian, explica um pouquinho o que tem lá no guia, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Obrigada, Vitor. Eu acho que tem bastante conexão. Acho que a grande entrega, né? O guia foi a primeira entrega que a gente fez nesse sentido de colaborar, né, com o poder público para construir políticas públicas. E acho que a gente fez um esforço aqui super interessante, justamente reunindo a perspectiva do ride-hailing, do delivery, né, e da logística e também da micromobilidade,
acho que a gente conseguiu dar um panorama do que a gente chama aí da nova mobilidade, né? Eu acho que pensar a mobilidade urbana envolve a gente conseguir agora conectar todas as possibilidades, né? E a intermodalidade e conseguir entender que o futuro da mobilidade é que as pessoas se desloquem através de vários modais e não ficar preso a uma perspectiva que eu acho também, né, que aparece no estudo, né, e que apareceu aqui na fala da Mari também, de como as ruas foram construídas e pensadas, né, com uma perspectiva maior, né, para a ocupação por carros. Eu acho que uma conexão que eu achei super relevante de fazer aqui com o estudo, eu acho que o guia ele foi muito fundamental porque a gente conseguiu trazer ali um pouco desse panorama de como é a mobilidade hoje, o que a tecnologia vem, né, mudando na realidade da mobilidade urbana, e a gente trouxe ali uma série de dados e algumas boas práticas. Mas eu acho que o que é muito relevante aqui do estudo, e eu acho que esse é o ganho agora, né? A gente teve um esforço super legal, inclusive, com o guia de interagir com os gestores públicos, né? Apresentando o material e conseguindo falar, olha, a gente pode pensar políticas públicas juntos, mas eu acho que agora a gente consegue chegar, e eu acho que esse é um super intuito aqui, com certeza o Instituto Cordial já está mais do que convidado a estar conosco também, agora apresentando também para o município, né, para a Prefeitura de São Paulo, esse estudo que é riquíssimo, que é com certeza falando, agora a gente, além de tudo, está trazendo aqui dados e evidências para a construção, né, de políticas públicas. Eu acho que isso é super fundamental, e o que eu achei muito interessante aqui no estudo, e até o momento, né, que para mim foram pontos de atenção, pelo menos para mim não era trivial, eu não tinha essa percepção de que a maior parte dos sinistros proporcionalmente estava, né, nas periferias. Eu acho que esse é um ponto super relevante para conseguir pensar, né, juntamente, né, com os gestores públicos, porque, e além de tudo, eu achei outro ponto muito interessante do estudo também, que é a gente tem lá uma boa concentração, né, de sinistros acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente tem um enorme desafio também, né, o estudo mostra super que a dificuldade de fazer intervenção ali. Eu acho que até um ponto depois que vale debater e pensar um pouco sobre isso, sobre exemplos ou boas práticas que a gente tenha no Brasil, assim, né, de cidades que estão conseguindo inovar nesse sentido. Acho que Fortaleza é sempre uma boa referência, enfim, e que mais, assim, de repente o Luiz também pode citar, comentar um pouco, porque acho que esse é o ganho aqui, né, justamente do estudo, a gente conseguir levar para a prefeitura, conseguir conversar sobre esses dados, e mais do que isso, entender agora como é que a gente consegue, de fato, também ser criativo nesse momento, né, de se pensar como é que a gente consegue ter sistemas, né, de mobilidade mais seguro, diante de uma forma tão desigual ali, né, de crescimento da cidade e também agora de possibilidade de intervenção. Então, acho que foram bons pontos aqui do estudo que eu gostaria também de ressaltar, fazer essa conexão e o salto que é da gente chegar com guia, que eu acho que foi muito importante, mas de agora também a gente chegar com dados e evidências para colaborar, assim. Acho muito bom essa ponte. E, ô, Luiz, você foi citado aí para comentar um pouquinho mais, assim, foi dando uma resumida aí e até problematizando um pouco, como que a gente vai resolver esse paradoxo, né? Que é, assim, o maior número dos acidentes estão nas periferias, mas se investe mais nos grandes centros urbanos onde tem maiores recursos, né? Como resolver isso, seu Luiz? Olha, a prefeitura, é importante dizer, a prefeitura vem fazendo um trabalho muito bacana também, sabe? A gente trabalha muito perto, né, da prefeitura e eles fazem um trabalho também muito sério na periferia, não é uma coisa exclusiva nas áreas centrais, mas são dois perfis de investimento realmente bastante diferentes, assim. Primeiro que o centro, e esse ciclo vicioso, ele é importante de olhar isso, assim. A parte mais central da cidade, como ela é last mile, como ela é o destino das pessoas, todo dia, ela tem muito mais infraestrutura, historicamente. Não é uma coisa de 5, 10 anos, é de sempre, né? A cidade veio se construindo do centro para as periferias. E então as periferias, elas ficam com muitas deficiências muito históricas, e ela é muito grande, então ela demora muito tempo também para você conseguir fazer calçadas mais de acordo com a largura das ruas, porque muitas vezes você tem muita largura de leito, né, o asfalto muito largo e calçadas muito estreitas. Os loteamentos nas periferias são feitos de forma pouco conectada, muitas vezes também. Então, a gente tem alguns desafios de projeto urbano. E aí,
projeto urbano mesmo, antes da gente pensar em quais equipamentos a gente vai por ali. Equipamentos, eu digo, corredor de ônibus, ciclovia, tal, a gente tem várias faixas de ônibus, corredores e ciclovias até em algumas partes da periferia, mas a gente tem desafios de projeto mesmo, de olhar para os bairros, olhar para os distritos da cidade e ver como eles podem ser mais conectados, como que as calçadas precisam ser mais largas, como que a gente precisa qualificar a vegetação urbana. Isso envolve olhar a dinâmica social daquele bairro, daquele lugar. E isso é necessário envolver a comunidade local. E é necessário envolver as empresas e outras organizações que podem atuar naquele lugar. Eu bato muito na questão das subcentralidades, isso para desenvolvimento de uma cidade com 12 milhões de pessoas, como a cidade de São Paulo, é uma coisa fundamental, porque a gente tem um potencial gigante de ter subcentros logísticos, a gente tem um potencial gigante de ter mais sistemas de conexão logística para fazer triangulações, mas isso tudo envolve projeto desses espaços, não é uma coisa que você consegue chegar lá e pousar um centro logístico, porque ele não tem nem espaço para isso, e nem as conexões entre as arteriais, né, as avenidas e tal, para você conseguir conectar esses outros bairros. Então, o que a gente acaba vendo, sem essa perspectiva de projeto que a gente tem que fomentar, é uma cidade muito centralizada ainda, e cada vez mais centralizada. A gente reforça cada vez mais vai ter forças e dinâmicas na área central e pouca dinamização e desperdício de oportunidades nas áreas mais periféricas, que são gigantescas. Pô, você trouxe um ponto que eu vou puxar agora para a Ana, que é muito importante, assim, você trouxe, assim, da questão dos mini hubs logísticos das cidades, né? E isso faz sentido se falar agora, muito recentemente no Brasil, de 5 anos para cá, porque por meio da tecnologia a gente conseguiu dar a oportunidade para quem está na periferia vender para o centro urbano. E isso é muito legal, né? Porque como acontecia antigamente, aonde você fixava o seu ponto de venda, ou seja, na Avenida Paulista, poderia determinar o seu sucesso. Ao ponto que um ponto físico na periferia poderia falar, bom, vai vender menos. E aí, com a tecnologia, estas pessoas que estão na periferia, com as suas lojas, seus restaurantes, seus bares, eles conseguem acessar esses consumidores em qualquer lugar, né? Se ele optar ali por um raio eficiente ali de entrega. E aí é isso, Ana, assim, a RAP é um símbolo disso, né? E aí eu queria entender, até como líder do Comitê de Delivery e Logística, como que é esse papel, assim, até inclusive de contribuir com informação com o poder público para até a adaptação desses marcos regulatórios como o plano diretor, né? Se eu vou colocar um hub logístico, eu não posso colocar, por exemplo, em zona residencial. Ali tem que ser uma zona mista, né? No mínimo. Então, assim, como fazer esse trabalho tão eficiente assim de relações institucionais, de envio dessas contribuições nesses debates, principalmente em cidades, né? Sim, Vitor. Dentro do Comitê de Delivery e Logística, a gente tem aí empresas com diferentes modelos de negócio, como você sabe, algumas de fato com centro de distribuição, outras são plataformas que de fato conectam diretamente com entregadores e motoristas, né? Então, você tem essa diversidade grande, mas a gente tem, assim, muito claro que, principalmente nesse período de pandemia, a gente gerou aí uma boa oportunidade de geração de renda para essas pessoas, né? E aí, com relação ao espaço público, a gente entende até que com esse estudo a gente vai poder ser mais propositivo em relação às discussões de plano diretor, a gente vai poder utilizar muito esses insumos. Do lado de delivery, uma coisa que a gente tem visto crescer muito, principalmente nesse período de pandemia, que teve uma certa reorganização do uso do espaço público, né? Agora, eu não sei como o Luiz está vendo isso, mas por um período ficou muito visível, né, o aumento do número de entregadores, de motoristas, né, nas vias, e agora a gente percebe
uma certa volta, entre aspas, à normalidade, com um lockdown mais flexível, não tendo mais lockdown, pelo contrário, uma retomada das atividades, né? Mas nesse período que a gente passou, quando era de fato o pico, assim, o que a gente percebeu dentro do âmbito do comitê em relação ao poder público, nessa demanda de reorganização de espaço, muita discussão de revitalização de áreas, um modelo interessante, até como a Lilian comentou, em Fortaleza, de criação de parcerias público-privadas para pontos de apoio para os entregadores. Esse modelo de PPP para a gente é muito, muito bacana, de modo geral. Mas agora o que a gente percebe é uma certa mudança dos fluxos novamente, pelo menos no aspecto mais visível das cidades, né? A gente precisa olhar os números, mas a gente percebe, de modo geral, uma retomada das atividades econômicas. E aí, nesse contexto que também a gente super apoia o estudo, e o estudo se insere também, para a gente poder ter mais visibilidade de como ser mais contributivo e não se basear só nessa percepção mais do dia a dia, mas, de fato, em questões mais estruturais, né, em como organizar esses fluxos de uma maneira que faça sentido para todo mundo, que seja seguro, acima de tudo, para todos. De modo geral, as associadas do comitê fazem muitas campanhas de conscientização no espaço público, de uma direção segura, a gente trabalha muito o sistema de segurança viária. As campanhas de conscientização acabam ficando muito focadas em aspectos comportamentais, o que a gente acha que é um ponto relevante, mas ele, por si só, não é suficiente para endereçar a questão de segurança viária, por exemplo. Então, a gente quer entender melhor como que a cidade pode, em seu formato, ser mais amigável. O Luiz trouxe uma série de índices, né? Eventualmente, quando você tem uma maior área dedicada às ruas, uma maior área dedicada às calçadas, como que isso pode afetar e ajudar, né? Proporcionar, construir um espaço mais amigável. Até pensando não só no modal, em geral as pessoas associam delivery e entregas ao modal motocicleta, né? Mas, na verdade, a gente utiliza uma série de outros modais, né? A gente utiliza também bicicleta, patinete. Em algumas empresas até tem a modalidade a pé, fazer as entregas quando as distâncias são muito curtas. Então, a gente sabe que em toda essa riqueza existe essa grande discussão. Existiu, agora está se enfraquecendo um pouco, mas como a pandemia afetou o uso do espaço público, uma coisa que todo mundo observou, não necessariamente com tempo para ter todos os dados, mas observou de forma muito cautelosa com o que a gente pode fazer com esse espaço, e até as empresas do comitê abraçaram essa discussão e participaram de uma série de fóruns, e aí eu destaco esse modelo de PPP de pontos de apoio para os entregadores, mas a gente quer pensar em soluções de longo prazo, né, e não só focadas no que está acontecendo agora ou em questões comportamentais, mas também em questões mais estruturais. Uau! Obrigado, gente. Assim, eu aprendi demais. Aliás, eu fico feliz de compartilhar um pouco da minha vida e do trabalho com vocês. Assim, vocês sempre me agregam. A gente está estourando o tempo, então só vai ter um espacinho agora para comentários finais, agradecimento, vocês colocarem, sei lá, a indicação do e-mail de vocês, rede social, fiquem à vontade. Eu vou passar para o Luiz, aí depois Mariana e Lilian. Queria novamente agradecer a BO2O pela parceria, pelo convite para participar do evento. O Instituto Cordial é um instituto que trabalha com articulação e com dados, então a gente está sempre em interlocução com o poder público, com a sociedade civil e com as empresas. A gente realmente acredita que a construção de melhores cidades passa por essa interlocução com base em conhecimento, e aí para instrumentalizar melhores práticas de intervenção urbana, melhores práticas de fiscalização, de regulamentação mesmo, de todos os tipos de dinâmica que a gente precisa para fazer as cidades serem mais inclusivas, mais humanas e mais seguras, né? E mais sustentáveis, inclusive, porque a gente não pode deixar isso de lado. Então, todas as dinâmicas que a gente está pautando na cidade, elas têm que contribuir para essas várias dimensões da vida de todo mundo, porque todo mundo vive na cidade, né? A maior parte, gigantesca maior parte da população brasileira vive em cidades e a gente precisa ter essa atenção para essas transformações. Então, fico muito feliz da iniciativa da BO2O de pautar esse tipo de discussão em cima de dados, em cima de produção de conhecimento, e a gente fica super à disposição e segue com a parceria para os próximos estudos. Muito obrigado novamente.
Bom, eu também gostaria de agradecer muito a participação no painel e também de estar participando desse estudo com a Cordial, né? Esse envolvimento da O2O tem sido fundamental para a gente realmente conciliar, né, e articular essas diversas visões de cidade. Então, né, a gente tem a Lilian que fala bastante sobre a questão dos carros compartilhados, né, do ride-hailing, a Ana sempre faz questão das entregas, a gente tem os diversos comitês na O2O que tratam de temas diversos, e é só com todos esses parceiros que a gente consegue pensar em políticas públicas que sejam realmente efetivas e factíveis, né? Então, a gente trazendo esses dados, compartilhando com o poder público, acho que esse é o grande diferencial que a gente pode trazer como empresa, né? Como para poder influenciar, né? E promover uma cidade diferente, né? Construir a cidade que queremos, por assim dizer. E então trazendo bastante, né, a bicicleta como essa ferramenta de mudança, né, para a cidade. A Tembici está numa questão de expansão, de realmente se aproximar cada vez mais do poder público. E então também gostaria de agradecer essa parceria com todos vocês e para a gente aproveitar, né, sempre nesses momentos de crise que a gente pode aproveitar para oportunidade. Então, nesse momento de crise da pandemia mesmo, a gente está conseguindo reunir esses dados todos, né, das cidades, como também a Ana mencionou, e tem trazido, e aí tentar propor mudanças para essas cidades e realmente repensar esses deslocamentos, né? Então, trazer a bicicleta como uma ferramenta dessa mudança. Então, obrigada. Ana? Ana, certo? Não, tanto faz, cara. Vocês são demais, vocês que decidam. A gente está um pouco de barulho aqui, mas eu queria mesmo agradecer pela oportunidade de a gente debater esse tema nesse espaço, agradecer ao Instituto Cordial que está trazendo esse trabalho com muita inteligência e dados, acho que vai ser super importante para a BO2O, e a gente segue aqui à disposição e vamos continuar construindo esse debate junto com o poder público. Obrigada, gente. Gente, fico aqui então com a última fala. Acho que, por fim, eu queria mesmo agradecer e parabenizar, mais uma vez mesmo, o Instituto Cordial. Acho que quando a gente buscou, né, potenciais parceiros para fazer esse trabalho, a gente já sabia da referência, claro, né, do Instituto Cordial, mas estamos muito felizes. Então, obrigada, gente. E sabemos que vem muito mais por aí, né, vem muito mais resultado ainda da pesquisa e também vem mais outras possibilidades futuras de trabalho. Acho que também o estudo mostra para a gente que ainda tem um desafio muito grande, né, quando a gente fala da questão de redução de mortes e de sinistro, enfim, no trânsito no Brasil. O estudo, na verdade, foca na cidade de São Paulo, né, e por que não a gente já também não pensar no futuro em outras cidades, a gente comentou sobre isso. Então, acho que é isso, a gente trouxe muitas evidências aqui, eu acho que é um debate e um ponto muito importante para ser debatido ainda no Brasil, para a gente avançar com o desenho de política pública. Eu estou muito feliz que a gente está dando aqui esse passo enquanto a BOTO, enquanto Comitê de Mobilidade Urbana, para também ser propositivo, né, para essa mudança, essa melhoria. Então, é isso, obrigada aqui a todos também que estiveram conosco. É isso. Encerramos, agradeço a todos e a todas que nos assistiram e também nos ouviram. Se inscrevam nos canais da O2O, lá tem bastante conteúdo, e também da Inovativos, tá? Até o próximo painel, valeu!